Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico. Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao terceiro Mix Literário, na programação do 28º Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade. Nesse encontro, nós vamos discutir a obra de uma autora norte-americana, a Djuna Barnes, uma autora modernista, que sempre se colocou já naquela época dentro dessa discussão que a gente está trazendo cada vez mais sobre uma vida não binária e sobre uma poética não binária. Para isso, nós vamos trazer uma especialista na Djuna, que é Beatriz Regina Guimarães Barbosa, que vai conversar aqui com a gente sobre várias questões dessa vida e dessa estética tão interessante. Bom encontro! Sim. Sejam bem-vindas, bem-vindos ao Mix Literário. Hoje a gente vai ter esse encontro muito especial com Beatriz RGB, que é uma pessoa que tem todo um estudo de tradução, um estudo crítico sobre Djuna Barnes. Você também tem os seus próprios livros, né, Beatriz? Você participou, inclusive, da antologia Resistência dos Vagalumes, que eu organizei junto com a Cristina, né? Um texto que em si já é super híbrido. Você tem o livro Quartos Esvaziados, pela Uruguai, em 2015, né? Entre Rios, pela Casuá. Você tem um ensaio, With a Leer of Love, pela Edições Macondo, e foi um dos mais recentes, 2019, né? E você participou também, além dessa antologia Resistência dos Vagalumes, dessa outra antologia super importante, Poesia Gay Brasileira, apesar do título Poesia Gay, né? Temos que fazer essa crítica. Eu sou amigo da Marina, a gente já conversou sobre isso. E, enfim, pela editora Machado e Amarelo Grão, também um livraço super importante, né? E esse ano, Beatriz, a gente está cada vez mais, pela primeira vez, trazendo à tona discussões mais públicas sobre essa questão do não-binarismo, pessoas não binárias, não binariedade, acho que vários termos também fluidos vão aparecendo por aí, né? E talvez não por um acaso, obras de artistas que se relacionam mais ou menos com esse não-binarismo, parece que também estão começando a vir muito à tona, né, como é a obra de uma figura essencial do modernismo americano, como Djuna Barnes, e que parece que só agora, acho que começa a ser trazido com mais força para o Brasil, né? Sem dúvida nenhuma, você é um dos estudiosos mais, um dos poucos, né, dessa seara, assim. Eu queria que você, enfim, falasse um oi pra gente, se apresentasse. Vamos tentar destrinchar um pouquinho a obra da Djuna e o que você estudou dela juntos. Seja bem-vindo. Obrigada, Alexandre, pelo convite, por todo esse acolhimento. Desde as nossas primeiras conversas, você foi uma pessoa muito afetiva e eu acho que isso tem tudo a ver com essas conversas sobre, enfim, nomear de formas outras, né? Porque eu acho que ter outros nomes também são outras formas de acolhimento para aquelas existências que não se viam contempladas pela linguagem, né? Ainda entendendo que, né, a língua é essa casa que a gente tem que entrar e sair, entrar em outras casas e circular, né? Enfim, eu trago isso muito, essa reflexão pela tradução, né? Que eu acho que pensando nessas literaturas e vivências de gênero, sexualidade e todas esses atravessamentos, né? Como a gente tem que criar nossas próprias casas. E eu acho que Djuna Barnes, né,
ela foi uma pessoa que, né, dentro desse período que ela viveu, né, que foi entre 1892 e 1982, ela quase viveu um século, né? Ela viu muita coisa acontecendo. Eu acho que isso trouxe também para ela um olhar muito crítico para todas essas mudanças que estavam acontecendo na época dela e como as ideias de gênero não bastavam. E já na época dela, ela tinha essa consciência muito forte, porém muito influenciada também por sua época, assim como nós somos hoje, né? Eu acho que até o meu próprio processo, né, as obras que você citou que eu fiz, todas elas eu assinei ainda me identificando como mulher. E esse meu processo de me assumir como não binária é muito recente e eu percebo como é uma transição linguística que já estava no corpo, mas que eu não sabia nomear e agora eu estou reaprendendo a ler o meu corpo, que já tinha isso em si, né? Mas a importância, né, do nomear, não que, porque algumas pessoas falam, o que não tem nome não existe. Eu não penso assim. Eu penso que invisibiliza, mas não porque nós todos, nas nossas expressões de sexualidade, gênero e, enfim, muito mais, a gente sempre existiu há muito tempo. Mas nunca fomos enxergados e nunca pudemos falar a partir desses lugares. Então, eu acho que dar o nome possibilita a gente falar a partir desse lugar. E a Juna, eu diria que ela ainda não falava, talvez, a partir desses novos nomes, mas ela esgarçou os nomes velhos. Ela esgarçou o que era feminino, esgarçou o que era masculino, heterossexualidade, bissexualidade, lesbianidade. E fez isso com muita intensidade, eu diria, na obra dela. E eu imagino o quanto, só se a gente começar a falar das coisas mais superficiais de Juna, desde do modo de se vestir, uma série de coisas, né, a gente já vai ver o quanto realmente ela esgarçou esses limites, né, das linguagens sociais da época dela, que já era uma época, digamos, bem efervescente de libertação, né? Eu acho que na década de 20 talvez tenha sido a primeira grande onda assim libertária, depois vieram os anos 60, né? E agora a gente está tudo indo para trás, parece. Não, estou brincando. Tem alguns avanços, mas parece que é um passo para frente, dois passos para frente, um para trás, é muito estranho, né? Eu falei da questão das roupas de Juna, assim, para começar por essa questão bem superficial, porque ela brinca muito com a roupa do masculino, um pouco como a Coco Chanel começou a fazer também, tentando se apropriar da roupa do masculino mais ou menos no mesmo período, né? Mas só para relembrar que parece que muitas vezes a sociedade ela aceita a mulher que transa com outra mulher ou o homem que transa com outro homem. A questão não se aceita o homem que se apresenta pelo feminino ou a mulher que se apresenta a partir também das suas pulsões masculinas, né? Ou masculinas. Existe que isso é o que pega bastante para a sociedade, assim, a questão mais do gênero do que da orientação, né? Não sei o que você acha disso e como que você vê essa questão e essa discussão no caso lá dos anos 20 com a Juna, dos anos 20, 30, né? Sim, Alexandre, essa discussão que você trouxe me remete muito à performance de gênero, né? E como os movimentos LGBTI+, e feministas lutaram por a gente romper, né, essa divisão entre público e privado, porque por um momento no primeiro momento houve muito uma patologização, né, da homossexualidade, transexualidade, e depois até se aceitou a muito custo e muitas mortes e muito sofrimento, mas desde que ficasse dentro do armário, né? Você pode ser gay desde que você seja dentro de casa, né? E isso a gente vê até hoje, né? Pode ser lésbica, pode ser dentro de casa. A gente não quer ver as suas práticas que rompam com esse cis heteropatriarcado na rua, né? Então eu vejo que essas performances de gênero e sexualidade desviantes, naquela época já, eram muito transgressoras, havia espaços específicos, né? Porque tanto Juna quanto Gertrude Stein, Natalie Clifford Barney, que era esse círculo de autoras modernistas, né, em Paris, era um círculo bastante urbano, né? E que um círculo das artes que protegia, que tinha certos privilégios e condições também
para poder viver isso, né? Mas eu fiquei também pensando muito em Marlene Dietrich, que foi uma atriz, né, referencial também nessa época para essas performances, né, usar a cartola, enfim, o terno, e, enfim, poder transitar entre as performances esperadas de gênero e como isso abriu espaços para vivências outras, ainda que muito gradualmente, e a gente está também falando muito desse âmbito do norte também, né? Tem as nossas práticas aqui, e isso é todo um movimento que é importante ser feito aqui. Como eu estudo muito, né, a partir da tradução, literaturas em inglês, literaturas lá, né, eu também tenho sempre esse cuidado de pensar, né, o que aconteceu lá, o que aconteceu aqui, são sempre movimentos diferentes, né. Você tem essa impressão de que a cultura no hemisfério norte geral, a gente poderia até falar só sobre o modernismo, enfim, que é o nosso recorte mais próximo aqui, você tem sempre essa impressão também de que sempre parece que no hemisfério norte o pensamento, as leis, tudo é mais binário, de que aqui pelo jeitinho, pela ambiguidade, enfim, pela ineficiência até, a gente não é tão binário assim no hemisfério sul, em geral? Olha, Alexandre, até dei uma esticada aqui agora, porque eu concordo muito com o que você disse, e eu estava justamente lendo sobre isso um dia desses aqui atrás, um texto da pensadora de teoria queer aqui no Brasil, a Larissa Pelúcio. E se você me permite, eu até gostaria de ler um trechinho. Por favor. Eu acho incrível, porque, assim, contextualizando, né? Esse texto, ele se chama Traduções e Torções, ou o que se quer dizer quando dizemos queer no Brasil, né? Pensando que também o queer, como elaboração teórica, veio muito do norte, né? Mas o que a gente já traz daqui, né? E ela vai conversar com a Judith Butler, Paulo Preciado. Na época, ainda escrevia, se identificava-se como Beatriz Preciado, né? E a Preciado vai falar naquela época, e eu Preciado, né? Agora, vão falar justamente desses saberes que foram expropriados e as noções de gênero que se construíram por conta disso. E daí a Larissa vai dizer: nem todo saber foi expropriado, quero dizer, apreciado. Basta olhar para além da linha do Equador, para o cu do mundo. Imagino, então, Beatriz experimentando não o gel químico da testosterona, mas a ayahuasca, o vinho amazônico. Uau! Sim, sentir-se menos europeia, e por isso menos masculina. Ela perde o gênero. Vai se deixando ser floresta, xamã e ançã, para pensar em Judith Butler enquanto ouve o mito do diabo sem cu, que fala de peixes e de homens lá no alto do Rio Negro. Uau! Que incrível, realmente, né? Existem muitas outras formas de cultura que ainda permanecem muito vivas, né? E há milênios, do mesmo jeito, onde essa determinação binária não é tão forte, né? Eu percebo que é uma coisa que vai crescer, se tornando crescente mesmo com o domínio europeu, de fato, assim, depois, né, dos Estados Unidos. Tem totalmente a ver com uma dominação econômica também, esse binarismo, né? Mas vamos tentar começar a falar um pouquinho da Juna. Quem é essa figura? De onde ela surge? Como ela consegue se destacar nesse meio super efervescente, que talvez tenha produzido o melhor da literatura norte-americana até hoje, esse período, eu acho, né? E dos anos 20, 30, 40. Você já citou o caso de Gertrude Stein, né? Como ela representava meio que uma papisa, uma figura sacerdotal ali das artes em Paris, recebendo todo mundo que vinha dos Estados Unidos, produzindo suas próprias obras incríveis, super experimentais e também desafiando as determinações de gênero, né? Você conseguiria falar um pouquinho desse contexto todo para a gente, por favor, meu bem? Ai, querido, foi ótimo essa deixa. É que se a gente entrar nesse debate sobre gênero aqui no Sul, a gente vai longe. E essa é a direção que eu tenho buscado, inclusive, desse olhar a partir daqui. Mas então, voltemos então um pouco para a Juna, né? Uhum. Bom, como eu comentei já um pouco antes, ela nasceu realmente em 1892, quase entrando nos 1900, e ela nasceu perto de Nova York, e cresceu numa família de uma situação bastante peculiar, porque
O pai era artista, músico, e já trazia nas suas práticas a poligamia. Ele já tinha 2 famílias, juntava todo mundo. A Juna cresceu nesse ambiente que, pelas lentes da época e pela forma como era conduzida, para ela gerou certos impactos que ela processou de uma maneira... enfim, traumas sempre acontecem. Então, ela cresceu nessa família com uma configuração outra, para depois fazer uma carreira, primeiramente, como jornalista. E ela fazia o que se chamava de stunt journalism, que é esse jornalismo vivido, né? Nessa época, estava existindo a luta de sufragistas para conseguir o voto para as mulheres, e muitas delas faziam greve de fome. Então, a Juna foi lá e fez essa experiência mesmo. Não, o que é estar em greve de fome? E uma das medidas, né, de impedir que elas fizessem isso era alimentar a força, que você amarrava essas mulheres e introjetava um mecanismo aqui para colocar substâncias dentro. E a Juna fez essa matéria, How It Feels to be Forcibly Fed, como é que se sente ser alimentada à força. Ela passou por isso para entender como é que era a sensação que essas sufragistas passavam ao serem forçadas a romper com a sua greve de fome, como forma de conquista política. É totalmente um estupro. Sim, por outro lugar, é um estupro mesmo, assim, ela tá lá na luta política para conseguir esses direitos e os homens vêm e falam, não, a gente não vai deixar você morrer, porque se você morrer, você vira mártir. E daí não queriam que essas mulheres sufragistas virassem mártires, né? Mas já estavam sendo representantes dessa violência patriarcal contra a conquista dos direitos pela manifestação política institucional do voto, né? Então, a Juna já tinha essa atuação, primeiro como jornalista, que estava engajada, ela ia nos lugares, ela vivia as coisas de fato, e também como desenhista. Isso é uma coisa que é interessante comentar, que a Juna amava desenhar, ela acreditava que muito se representava pela imagem, a potência da imagem, e isso vai estar muito forte nos livros dela. Ela vai sempre ter descrições, né, na literatura dela que você pode ter a imagem, você falou da Papisa com a Gertrude Stein, eu penso que muitas das imagens que a Juna traz são quase arcanos do tarô, assim, porque são muito simbólicas. E então ela começou essa carreira primeiro como jornalista, e desenhando, fez escola de artes por um breve período, e depois ela começou a se engajar, porque era um período 1910, né, então estava um movimento ali literário também emergente, e ela foi enviada como jornalista para Paris, né, na década de 20, então esse foi um período mais, assim, de contato com outras figuras do meio literário, né, também dos Estados Unidos que estavam lá, e foi lá que ela conheceu todo mundo. Assim, ela fez uma entrevista com James Joyce. Ela realmente conhecia todos e frequentava e tinha um olhar muito crítico. Inclusive, disso veio um dos livros dela, que foi publicado em 1928, chamado The Ladies' Almanac, que é, na realidade, uma sátira do círculo de mulheres lésbicas e bissexuais da Natalie Clifford Barney. Caramba. É tão curioso pensar que a década de 20, 30, principalmente no círculo que ela conseguiu circular em Paris, é tão frutífera que você vê, eles já estavam fazendo um outing das lésbicas, dos gays, e ao mesmo tempo ela já estava criticando determinado tipo de mulheres lésbicas, determinado tipo de... Né? Isso é uma coisa que hoje em dia, até hoje em dia, parece que não pode fazer muito. Se eu sou gay, eu vou escrever alguma coisa sobre a vivência gay, eu tenho sempre que colocar uma visão afirmativa sobre aquilo. Eu não posso falar sobre os nossos comportamentos sombrios, etc. Né? E parece que ela já estava fazendo isso desde a década de 20, né? Nossa, querido, você puxou exatamente a deixa que nos leva para o Knightwood. Que é bom, então eu até vou contextualizar. O Knightwood, que foi traduzido para o português brasileiro pelo Caetano Galindo em 2004 na editora Codex como No Bosque da Noite, mas essa é uma edição que está bem fora de circulação e eu acho que merece novas traduções também. É que, a princípio, as leituras que costumam ser feitas desse romance é porque Juna teve um relacionamento de uns 8 anos com a artista plástica Thelma Wood.
E por isso tem um trocadilho com o sobrenome, né? Enfim, se eu for entrar nesse âmbito das tretas, assim... Pode entrar, muito... nós adoramos o TV Fama da década de 20, pode trazer. Sim, é que assim, como, bom, os limites entre vida e obra, né, é sempre essa coisa muito permeável, né, então o romance da Juna, assumidamente, tem muito dessa experiência que ela teve nos cafés parisienses, berlinenses, ela deu uma viajada, essa vida noturna, artistas de circo, pessoas marginalizadas, ela tava no meio da xepa, assim, sabe? Ela, sabe, era isso, ela se identificava com isso, ela se sentia, esse é meu mundo, e ela via justamente essa discrepância entre o modelo de sujeito burguês europeu, que estava em decadência, porque ela escreveu isso justamente no pós-Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, então ela via essa decadência acontecendo, gente, isso aqui tá tudo, não faz sentido. Ela via os conflitos que passavam pela religião, por nacionalismos, por sexualidades e gênero, e ao mesmo tempo se identificando com essas pessoas da noite, marginalizadas, que eram, enfim, patologizadas pelos discursos hegemônicos, e ela teve esse relacionamento, justamente que ela disse que foi o grande amor da vida dela, a Thelma Wood, mas que estava atravessado por muitas questões complexas também da época, né, de como se entendia relacionamentos românticos e monogamia, e enfim, eu acho que o Knightwood foi uma elaboração para além, né, a gente não gosta de fazer essas leituras, vida-obra, como se fossem assim, né, não. Como ela fez essa leitura da época no sentido amplo, né, e desses binarismos mesmo, né, como você estava falando, né? Tem até uma crítica, Susana Martins, que ela diz que o Knightwood está mais perto de um estudo de como a cultura é servida para a produção do outro. Uau! Né? Exato. Então, assim, como a gente lê os binarismos e faz essas segregações, né? Então, eu até diria que a Juna, ela ainda estava tirando sarro do binarismo. Ela ainda estava fazendo isso, sabe? Realmente foi um momento de brilho muito absurdo e muito excepcional, assim, na nossa cultura, na nossa história, graças a essas figuras centrais como ela, assim, na década de 20, né? E se a gente tiver que expor, assim, para as pessoas que têm uma preguiça de ler a Wikipédia, qual que seria a estrutura básica, assim, para eu chamar os leitores para o Knightwood? Antes da gente entrar em algumas questões mais espinhosas do livro e tal. Sim, não, é ótimo a gente falar da premissa, né? Bom, o livro, ele tem alguns capítulos que vão se estruturar nesse eixo da relação entre a personagem Nora Flood e Robin Vogt, que são essas duas mulheres que vão se relacionar. Porém, a relação delas é muito mediada pelo Dr. Matthew O'Connor, que é, na realidade, um ginecologista gay que faz abortos clandestinos e, na realidade, é travesti. Só que, naquela época, ele não podia ser travesti na rua, então ele vivia só dentro de casa. E quando a Nora ia visitá-lo para reclamar da Robin, ela via ele vestido como realmente queria. Que ótimo. Sim. E fala desse rompimento, porque essas personagens, a princípio, né, a própria Robin, ela era casada com um homem, teve um filho, mas se perdeu, assim, não era isso que ela queria, essa heterossexualidade compulsória não a contemplava, e ela foi para a vida e conheceu a Nora, né, que é essa voz que é entendida como a primeira pessoa no livro, né, que vai narrando esse apaixonamento pela Robin, que essa figura é muito ambígua, né, que justamente que estava conversando também dos binarismos, né, a Robin é uma figura, né, que a própria Juna vai escrever como essa mulher que é uma besta se tornando humana. Tem um lugar entre animalidade e humano que a arte faz uma elaboração cultural, né. Então tem todo esse jogo em torno da figura da Robin que é muito esquiva,
E aí também no meio disso tudo aparece outra mulher, que é a Jenny Petherbridge, que em algum momento vai se apaixonar também pela Robin, a Robin vai morar com a Jenny e a Nora fica sofrendo e vai lá conversar com o Dr. Matthew, que é esse cara que muitas vezes incorpora muito uma voz psicanalítica para analisar a relação e o estado do mundo e esse lugar do submundo, de marginalidades, da noite, né? Esse também, o Nightwood Night, pensando nessa voz da noite, essa voz que é da sombra, não é da luz, do iluminismo, da razão. É tudo que acontece ali que ninguém quer enxergar, sabe? Então é um romance que parte desse desejo que muitas pessoas qualificam como um desejo lésbico, mas que está muito para além disso. Né? Sim. Beatriz, você sabe que no ano passado eu fiz um curso, ofereci um curso no SESC, que era exatamente sobre a literatura e a noite, porque é algo que me fascina, meus livros todos são ambientados à noite, e eu me identifico muito com essa maneira como o Djuna fez o Nightwood, porque eu realmente acredito que nas representações da noite, enfim, nos circuitos que a noite nos permite, a gente consegue algum escape desse binarismo que controla nossas ações, né? Por exemplo, hoje, sei lá, eu estava vindo de bicicleta para cá conversar com você, e aí, por exemplo, eu estava conformado com uma série de coisas, de como os caras acham que eles têm que agir no trânsito, e uma série de coisas que vão conformando como o meu corpo tá num simples passeio de bike, né? Certamente, se fosse à noite, não pela intensidade do trânsito, mas por eu não estar tão próximo desses caras mais normativos, trabalhadores, chatos, que acham que são superiores, talvez a minha experiência fosse diferente andando de bike. E aí eu vejo que sempre à noite ela traz essas válvulas de escape, né? Em algum momento também a gente conversando, você falou um termo super interessante que você utiliza para conceituar a obra de Djuna, falando que é uma literatura escapante, né? Queria saber um pouco de ti, assim, mais essa questão da ambientação noturna nas obras dela. Você falou um pouquinho agora, né? Essas figuras que só podem aparecer à noite, como esse doutor e tudo mais. Mas a gente poderia entrar um pouco mais nessa seara da noite, né? Imagina como era a noite em Paris na década de 20, Beatriz. Sim, Alexandre. Nossa, eu amo falar disso, então dá para ir longe. Então vou tentar puxar umas pontinhas sobre isso, né? É que eu acho que na forma como a nossa sociedade, dentro dessa matriz colonial, ela foi formatada, né, para o dia ser o campo do trabalho. E dentro desse campo do trabalho, você tem uma expectativa de performance de gênero para você cumprir essas rotinas de trabalho, de trânsito, né? O que o seu corpo tem que exercer em cada lugar, né? Agora, à noite, que supostamente seria o tempo do não trabalho, né? É um espaço de possível liberdade, é um espaço da gente poder ser nós mesmos e poder fazer essas performances que nós queremos ter. E também porque a noite, ela permite, né, pensando nessa ideia, a imagem do bosque mesmo, né, porque a Djuna tanto vai jogar com Nightwood pelo nome da Thelma Wood, que foi essa figura a partir da qual viveu esse romance que inspirou o livro, mas também pensar nesse bosque da noite como esse lugar que tem as árvores cobrindo e o luar atravessa, e você vê as formas muito difusas. As formas, elas não estão bem definidas, né? Ainda estou que a própria... Tem uma pesquisadora chamada Jane Marcus que vai falar que o Nightwood é de mescla, de solução, hibridização. Esses passos de transição mesmo, né? Porque muitas vezes, até quando a gente se define uma certa identidade do que é, por exemplo, ser gay, ser lésbica, ser pan, ser não binário, o que significa tudo isso, né? O que essas identidades permitem ou não? E como, na realidade, às vezes a gente é muito mais fluido que isso e a gente fica tentando se encaixar nessas categorias para entender o nosso lugar no mundo, né? A noite não, a noite fala. Tem lugar para tudo. Só que a gente, às vezes, tem que se permitir se perder.
E eu acho que a literatura da Juna fala disso, de se perder mesmo. Ela vai mergulhar fundo nisso, do que é se perder na noite. A gente reconfigurar os nossos contornos, talvez, a partir do experimentalismo, né? E que a partir desse experimentalismo também entender nossos limites, né? Tipo, isso eu gosto, isso eu vou, ok. Mas isso eu até gosto, mas eu não sei se eu consigo. Enfim, também a gente tem que ser acolhedor com nós mesmos, né? Sim. Eu fico pensando como que era para ela circular, né, nos parques de Paris, de outras cidades europeias, mesmo dos Estados Unidos na época, porque é bem nessa época também que grandes cidades como Paris, o Rio de Janeiro, por influência de Paris, sofre uma grande reformulação urbana, abrindo grandes bulevares exatamente para tirar as ruelas da cidade por onde a revolução acontecia, né? E aí uma das questões mais marcantes dessa reformulação urbana, que foi principalmente feita pela França, é que definiu-se 2 tipos de parques, né? Você tem um modelo de parque inglês, que é o parque selvagem, como Hyde Park, e o modelo do parque francês, como o Parque do Ibirapuera em São Paulo, que não pise na grama, existe um caminho de asfalto pelo qual você tem que seguir, que são os parques planejados, né, que oferecem menos risco de contato com essa selvageria, pelo menos supostamente, né. E eu fico imaginando, né, como realmente essa metáfora do parque, como o lugar, e do bosque livre, principalmente, como o lugar de liberdade deveria ser importante para ela, né? E eu não li o livro ainda, você sabe, né? Estou cada vez mais curioso. Essa figura do bosque aparece concretamente mesmo como um cenário importante no Nightwood. Quais são os cenários, né? Em que essas pessoas conseguem ou não existir? Quais são os cenários que ela usa no Nightwood? Sim, essa questão do cenário é muito importante. Existe uma certa transição de cenários, em primeiro momento passando por Viena, porque existe uma questão de dinastias, de linhagens reais, até porque o parceiro inicial de Robin, antes de deixá-lo para viver outros romances, é um que se chama de Barão Volkbane, mas ele nem é barão, ele inventa uma linhagem, porque existe uma preocupação muito absurda, colonial mesmo, de linhagem real, essa pureza de sangue, essa vontade de perpetuar uma prole legítima, né? E que ela vai romper com isso, né? A Juna vai escrever muito com base nessas experiências dos cafés e bares noturnos de Paris e Berlim, mas realmente flutuando entre essas capitais. Sempre se passam em capitais, mas uma das cenas emblemáticas do romance é uma das finais, justamente, que é no bosque, que é quando as duas se reencontram, mediadas pela figura de um cão, e a própria Robin, ela imita a postura do cão, ela vai para o chão mesmo e começa a cheirar o cão, o rabo do cão. E, enfim, é uma cena muito animalesca, mas que é muito potente para dizer desse reencontro a partir de um lugar outro, que não é dessa sujeito burguês europeu que estava sendo construída na época, sabe? Então é um romance que circula majoritariamente por ambientes urbanos, mas nesse período, né, da década de 30, 20, 30, mas que vai encontrar seus espaços, inclusive dentro dos quartos, né? Que você falou, né? Esse planejamento da cidade também para deixar tudo visível. Eu não sei porque eu pensei muito até em Brasília, que é um lugar que você enxerga tudo, né? Não tem muros ali, e as pessoas enxergam as quadras a muita distância, você pode vigiar tudo que está acontecendo. Né? É uma cidade feita para ser vigiada, assim. Né? Sim. É muito... E tem Brasília tem aqueles terminais onde ficam aqueles matutos sentados nos seus pacotes, observando um outro tempo também, que não é o da cidade, que não é o seu, que não é... Eu acho uma cidade bem bizarra, Brasília, apesar de gostar muito e ter muitos amigos lá. Né?
E eu fiquei pensando aqui como que foram as primeiras repercussões assim desse livro de Juna. Eu imagino certamente que muitos homens tentaram criticar essa obra, evidentemente porque a crítica literária deveria ter sido dominada por figuras masculinas, né? E isso acontece até hoje, tanto que a gente já tem meio que é obrigado a criar um sistema literário só para mulheres, um sistema literário só para homens, porque o sistema de legitimação é muito, muito machista, né? Mas com certeza você deve também ter tido acesso a outras mulheres comentando a obra de Juna, enfim, você percebe que essa questão de gênero também influencia no tipo de crítica que o livro recebeu desde o começo até hoje? Sim, Alexandre. Nossa, isso é muito marcante na obra da Juna, especialmente no Nightwood, né? Porque, embora ela tenha escrito várias histórias e peças de teatro, Nightwood acabou se tornando esse romance que foi chave de época, chave da obra dela. E quem prefaciou o Nightwood foi o T.S. Eliot. Então, assim, teve uma legitimação modernista. Um medalhão, né? Sim, Da literatura. Só que justamente uma das críticas literárias que veio depois, falou que o T.S. Eliot sanitizou o Nightwood. Ele quis elogiar a Juna por sua inventividade, com a linguagem, com a ideia de gênero, né, narrativo, né, porque o próprio T.S. Eliot fala assim, você não pode ler esse livro como um romance, né, ele está entre o romance e a poesia e mistura tudo, né? É um próprio livro que em si rompe com a ideia de gêneros literários, né? Então, só que ele fez isso por uma chave que completamente deixou de lado as questões LGBT+, do livro, né? Ele só quis enaltecer o aspecto estético do livro, né? Uhum. Isso aconteceu por muito tempo, até que nos anos 80, 90, quando houve essa emergência dos estudos gays, lésbicos e trans na academia, né, especialmente também muito nos Estados Unidos, o livro Nightwood começou a ser muito estudado, né, naquela época, né? E isso também vai repercutir também no Brasil, né? Então, só que daí acontece, a própria Juna, ela não queria ser encaixada nesse nicho. Ela queria falar, gente, o problema dos nichos se as pessoas entenderem o meu livro como um livro de romance lésbico, só lésbicas vão ler. E daí, mas esse livro é para todo mundo. Então, até tem um artigo que é um texto da Monique Wittig chamado O Ponto de Vista Universal ou Particular, que eu cheguei até ele justamente através dos textos do Tatiana Nascimento, que é uma pessoa que, enfim, estuda muito isso aqui no Brasil hoje. Ela vai estar aqui também falando com a gente da Audre Lorde, outra maravilhosa. Maravilhoso. Ela é uma pessoa que estuda muito isso, traduz, enfim, estudou também na UFSC, assim como eu estou ali lá. E ela vai trazer essa reflexão da Monique Wittig, e a Monique vai trazer, né, essa ideia de que a Juna Barnes, ela anula os gêneros ao torná-los obsoletos, né? Então, o que eu acho interessante nisso tudo é como a crítica, assim, primeiro teve uma sanitização modernista, né? Vamos encaixar esse romance como modernista. Depois, houve uma valorização LGBT+, e depois falou, pera, isso aqui tá para além de um certo nicho, a gente não pode encaixotar isso num nicho, isso aqui é para todo mundo, embora tenha essa potência queerizante nele, que todo mundo merece escutar, e que a própria Juna... a Juna é uma figura bem controversa, né? Por que ela é tão controversa? Quer falar dessas intransigências dela com o meio? Eu acho ótimo ela ser tão única, assim, mesmo dentro de um meio como, né, T.S. Eliot, existe um machismo muito presente, é bom desvendar isso dessas grandes figuras canônicas, né? Com certeza ele enfrentou um machismo, mesmo entre as pessoas mais libertárias do meio naquele momento, né? Sim. Eu acho, assim, bastante difícil falar sobre isso, comentando bem honestamente contigo, porque eu tive acesso às histórias sobre Juna a partir de um biógrafo dela, que é o Philip Herring,
e Deborah Parsons, algumas pessoas que estudaram a obra dela, assim como a Jenny Marcos, que eu também já citei aqui agora, e a Susana Martins, mas eu acho muito difícil a gente falar sobre essas figuras que foram tão escapantes e transgressoras a partir de outras, né? Então eu tenho muita dificuldade, assim, para falar sobre Juna, especificamente a pessoa. Mas eu acho que, assim, pensando no Nightwood, né, que é esse romance que eu acabo estudando um pouco mais, que eu vejo essa potência, embora a obra dela valha muito a pena conhecer como um todo, mas que ainda a gente não tem traduzido, né? Então nós da tradução estamos nessa. Mas eu acho que, assim, a Juna, ela tem um componente de escancarar os absurdos de sua época também, né? Por exemplo, no próprio Nightwood, ela vai falar de alguns estereótipos muito protestantes e também judaicos. E ela vai contrapor de uma forma bem, assim, até complicada, assim, considerando que era um período antes da ascensão do nazismo, né? Tem gente que chama a Juna até de antissemita. Eu não acredito que seja, mas eu acho que a obra dela retrata a criação desse antissemitismo que existia na época. E ela está falando dessas vozes todas que estão surgindo e também parodiando elas, falando, gente... É complicado mesmo a gente se meter nessa seara, porque, evidentemente, que muitas famílias judaicas europeias e norte-americanas estão na base do sistema financeiro que nós vivenciamos até hoje, que é super opressor, mas a gente não pode atribuir isso ao fato dessas pessoas serem dessa cultura ou dessa origem, né? Ao mesmo tempo, isso cria uma situação tão delicada em que a gente não pode criticar esse aspecto da formação do mercado financeiro, que eu acho que talvez tenha sido o grande alvo, não sei, de Juna ou de outros autores, né, que é difícil a gente tocar nessas feridas, né? Não só econômicas, mas culturais, o próprio modernismo, né? A gente não pode tocar num nome como Hemingway, que eu sempre falo declaradamente que é um escritor que não me interessa nem um pouco, pela exaltação da masculinidade que ele faz, com um pseudo-humanismo que vem junto com isso, sim, eu realmente não gosto. E eu sempre falo declaradamente que o Paris é uma festa, para mim não é uma referência, enfim, ele não é uma referência para mim, assim, né? Mas eu imagino o quanto ele era importante também nesse círculo, quanto essas pessoas eram importantes, enfim, e quanto devia ser para ela difícil criticar essas pessoas e também outras camadas sociais, né? Ela realmente não se furta de criticar o que é importante para ela, nessa posição tão singular, né? Não, com certeza, Alexandre. Eu tenho muito cuidado na hora de falar essas coisas, porque a gente não sabe o que a pessoa pensava na época. E uma coisa é o que ela escreveu naquele romance para dizer algo ali, dentro daquela narrativa. Então, eu, sei lá, e tenho muito respeito, inclusive, pensando que Judith Butler cresceu numa família judaica. Então, assim, e teve ter os seus próprios embates com isso. Eu acho que todos os sistemas eles têm uma formatação que pode ser reformulada a partir de dentro ou para fora, ou algo novo. Tem muitas possibilidades em aberto. E eu acho que é importante a gente acolher para cada um, né, no seu caminho verdadeiro. Então, por isso que eu sempre tenho muito cuidado. Eu acho que esses assuntos um pouco mais espinhosos da Juna, enfim, só se a gente conversasse com ela, mas não é possível. Sim. Vamos tentar falar um pouquinho sobre essa questão que você trouxe agora há pouco, algumas vezes, do Nightwood não ser constituído como um romance, para você é um romance clássico, né? Que tipo de linguagem é essa que Juna adota? Que hibridismo é esse? Acho que é melhor a gente enveredar por esse caminho mesmo. Então, uma das coisas que, apesar de ter feito essa higienização do romance da Juna, que eu acho bem problemática,
ele enalteceu um aspecto que eu acho belíssimo, que a Juna, ela mescla poesia e prosa. Ela faz a sua própria formulação de prosa poética, que já estava muito sendo feita naquela época, né, dos anos 30, mas que ela vai usar isso como uma forma estética, né, de poder entrar nos meandros da sexualidade, da noite, do gênero, né, para falar, inclusive, dessa dificuldade que é o amor, né? O amor para ela nesse romance é um dos tópicos principais. O que é a dificuldade da gente ser quem nós somos diante de outro, né? E com esses montes de normas no meio do caminho dizendo o que a gente tem que fazer, o que a gente deve ser, como construir uma relação no meio disso, né? Acho que é uma questão até para mim hoje, até pensando como pessoa não binária, né? Assim, o que é sexualidade para isso, sabe? Sim, nossa, eu me questiono sobre isso todo dia. Você sabe muito bem, com certeza, pelos seus amigos gays, o quanto a gente também está tentando pensar nessas formas de poliamor, relacionamento aberto, não sei o quê. Só que muitas vezes também esses avanços vêm com uma objetificação dos corpos, e aí, ao mesmo tempo, as pessoas se sentem inseguras dentro dessa objetificação e acabam entrando numa normatividade dessa ideia da monogamia, do casal e tudo mais, né? E que tem totalmente uma relação de posse, né? Se a gente for resgatar, com certeza você sabe disso, essa ideia do amor romântico no Ocidente, isso começou a ser construído numa fase não muito agradável da Idade Média, né? Quando começou as guerras do feudalismo se assentarem, eles precisavam mobilizar novamente o imaginário para outras coisas. Então, os guerreiros eles passaram a cultivar esse amor cortês pelas mulheres impossíveis e frágeis, né? E isso influencia até hoje, né? Quase 1000 anos nós estamos nesse sistema, né? Imagino como deva ser. Até hoje é muito difícil para a gente imaginar ela 20 anos atrás, né? Eu não sei se você quer ler algum trecho que fale sobre isso, ou algum trechinho que você acha que seja muito significativo do romance, que é em inglês, na verdade, não sei se você tem alguma parte traduzida, né? Ou se você quer comentar alguma coisa. É difícil mesmo o acesso. Quando vai sair sua tradução, Beatriz? Ai, Alexandre, eu gostaria muito, mas é que a gente até fala na honestidade, né? Como eu estou nesses fluxos, eu estou sem acesso ao livro agora comigo, ele está lá em outro lugar. Uhum. Mas eu gosto muito da tradução do Caetano Galindo. Eu acho que só algumas coisinhas precisariam ser revisitadas, porque toda tradução, ao longo do tempo, vai mudando, né? Foi uma tradução feita em 2004, né? Pensando, nossa, 16 anos, muita coisa muda em 16 anos, né? Então, eu acho que é um livro que vale a pena, talvez, né, muito conversar com a tradução dele e ver o que pode ser feito depois. Isso é uma coisa que vale a pena ser considerada, até porque está fora de mercado, se encontra no estante virtual pouquíssimos exemplares do Bosque da Noite. Então, é uma conversa que vale a pena ser feita para pensar uma tradução com alterações ou uma nova tradução, quem sabe, né? Mas Quais seriam os limites dessa tradução feita por um homem? Vamos falar desse ponto. Nós adoramos, super admiro o Galindo, assim, né? Aquela tradução incrível do Ulisses, tudo mais. É um grande tradutor, uma pessoa super importante para a gente, né? E que com certeza também tem as suas limitações na hora de traduzir uma autora como Djuna Barnes, sendo homem. Sim, Alexandre, essa é uma questão imensa, né? Eu respeito muito o Galindo como tradutor de obras modernistas, né? Porque esse é o campo de estudo dele também, né? Então, é uma pessoa que pesquisa muito, que estuda muito, conhece muito. Mas eu acho que, como eu falei para você agora há pouco, né? Eu acho que toda tradução, enfim, eu penso muito que toda obra tem várias traduções, assim como todo texto tem várias interpretações. Então, né, a gente quebrar um pouco com essa ideia de que um texto, uma tradução. Não, tem várias possibilidades, né? E eu não acho que, assim, isso falando para você numa elaboração muito que eu estou ainda construindo, né?
Eu acho que as nossas performances de gênero, elas condicionam nossa sensibilidade na hora de ler, na hora de viver, mas a gente pode, sim, tentar se abrir, sabe? Tentar acolher, olhar para a diferença. Porque tradução é diferença. É olhar para a diferença de cara, sabe? A gente sair dessa realidade monolíngue, da casa de uma língua única, derrubar a Torre de Babel e olhar para as inúmeras formas de expressar e de olhar, sabe? Então, eu acho que a gente pode fazer esse convite bastante acolhedor, ainda que difícil, porque muitas vezes a gente vai se bater com umas questões que não descem, mas que, através do diálogo e de uma tentativa de uma construção queerizante, eu acho que é difícil hoje traduzir Duna sem considerar isso, eu acho que até é um pouco problemático. A gente tem que, sim, olhar para isso. Tipo, masculino genérico não serve e várias outras coisas a partir disso. E tem um trecho que eu gosto Já muito. tem traduções que colocam dessa forma, sem o masculino genérico traduzindo o de e etc. Então, hoje em dia no mercado editorial brasileiro, a gente está tendo abertura para isso. Muito, a partir de editoras que prezam por essas discussões feministas, queer, e por editoras alternativas também. Isso está existindo agora, a revelia do que está acontecendo no nosso governo, né? Sempre na base da resistência que a gente faz isso, sempre foi. Mas isso está acontecendo sim, e é por isso que eu acho que existe sim espaço para esse tipo de tradução, e para a tradução, por exemplo, de Duna. Porém, entendendo que ela também estava escrevendo em 1936. Então, provavelmente, ela talvez não tivesse isso em vista, mas a gente hoje pode atualizar, a gente pode reatualizar dessas formas, né? Sim. E vamos falar um pouquinho sobre os seus trabalhos também. Assim. Eu fico muito pensando até que ponto todo esse estudo influenciou os seus trabalhos poéticos, ou mesmo se os seus trabalhos poéticos te conduziram a esse estudo maior. Fala um pouquinho dos seus trabalhos, por favor. Agradeço muito pelo convite, Alexandre, mesmo, novamente. Eu acho que foi estudando sobre gênero que eu rompi com gênero. Porque eu percebi... Mas isso eu digo muito de uma esfera pessoal, porque eu realmente acho que existe uma necessidade de uma articulação de gênero também. É que no meu caso específico, e de algumas e várias outras pessoas, a marca diferencial de gênero, ela não nos contempla. Ela tá um pouco limitante pra gente, né? E eu acho que estudando com a Duna, né, esgarçando, eu acho que esse verbo ele é muito bom, pensando nesse tecido que você, né, estica muito e depois não volta na sua forma original, porque você percebe que aquela forma original era artificial. Eu sinto muito que, a partir desse estudo com ela, indo para os estudos queer no Brasil, inclusive, eu estou cada vez mais indo nessa direção, porque a minha formação também passou muito por esses referenciais do Norte, e agora eu vejo, poxa, né, como a nossa formação ela é moldada, né? E eu acho que tem muito ainda para a gente conhecer, eu sinto, e particularmente na minha pesquisa com relação à tradução, né, esse contato da diferença, né, pensando como a gente pode traduzir essas obras e olhando a partir daqui mesmo, como isso significa para a gente, como isso pode agregar com a nossa realidade material, né? Porque uma das críticas que muito se fazem a certas formas de discursos das teorias queer, é que é muito discursivo, fala, mas e a realidade material, né? Me importa pensar sobre isso, sabe? Sim, sem dúvida. A gente vai ter aqui também conversando com a gente Helena Vieira, né?
trans, travesti, que também tem um grande estudo sobre a teoria queer e que coloca bastante essa diferença entre a produção do norte e a produção do sul, né? O que eu queria te perguntar é, você acha então que esse termo queer, ele é produtivo para a gente aqui no Brasil, em primeiro lugar, para conseguir unir um pouco mais gays e lésbicas e pessoas não binárias? É uma baita pergunta essa. Inclusive, adoro os cursos que a Helena Vieira dá, oferece. Uhum. Eu acho que eles têm sido assim, uma luz na sombra, uma sombra na luz, para também não reforçar esse binarismo luz e sombra. Muito, né? Também sou super aluno dela também nesse sentido. Sim. A Helena Vieira tem trazido muito do que eu venho buscado. Inclusive, ela olha muito para os escritos da Glória Anzaldúa e eu acho ela incrível, pensando essa intersecção mesmo, como tudo isso nos cruza, a gente habita a encruzilhada, né? Partindo também dessas experiências que eu tenho. E, bom, eu sinto que, olhando também para esse texto da Larissa Pelúcio, que eu citei há um pouco tempo atrás, né? Existem inúmeras traduções possíveis para queer, inclusive, né, esse com o C, U e R, porque pensando o cu, né, nós estamos aqui no cu do mundo, né, no sul, mas até pensar que o Brasil é uma realidade complexa, imensa, que é muito diferente pensar, né? Eu tive essa criação aqui no interior de São Paulo e depois estando em Santa Catarina, né? Porque é onde eu me identifico, estou em Santa Catarina. E as também ambivalências que surgem, né? Me confrontar com esses conservadorismos que vão surgindo de diferentes formas, né? Então eu acho que queer é um termo que, ao mesmo tempo que nos ajuda, nos atrapalha um pouco também. Mas a gente vai criando nossos caminhos no meio disso, né? Sim, com certeza. É uma maneira da gente, em primeiro lugar, criar um diálogo assim entre os nossos não tão evidentes pares, né? Acho que é importante ter esse guarda-chuva um pouco maior assim também. Aqui no Mix Literário, por exemplo, a gente sempre prefere às vezes usar o termo queer do que o termo LGBTQIA+, que eu acho que é muito mais importante e produtivo para a nossa luta de direitos civis, porque as coisas têm que ter nomes bem claros e bem definidos para a gente exigir os direitos, né? Agora, no campo da arte, eu acho que dos estudos culturais, esse guarda-chuva da palavra queer me parece mais produtivo para a gente, assim, se unir, fazer coisas juntos e pensar uma série de coisas. Não sei o que você pensa a respeito. Sim, eu novamente também me coloco como uma pessoa que está começando a pensar tudo isso, né? Ainda que eu tenha estudado um tanto sobre, eu ainda não tenho nenhuma opinião conclusiva sobre isso. Mas uma coisa que ficou muito forte para mim quando eu li o Problemas de Gênero, de Judith Butler, né, que foi escrito em 1990, mas a tradução que eu acessei foi de 2017, pensar coalizões por afinidades e não por identidades. E isso foi muito importante para mim, porque ao mesmo tempo que eu reconheço a necessidade política da gente nomear as identidades e o que elas trazem especificamente em cada contexto, né? O que isso demanda, o que isso pede. Por outro lado, o problema de solidificar, sabe? O que é uma identidade, né? Por exemplo, agora que eu consigo me nomear como uma pessoa não binária, que isso apareceu como uma possibilidade para algo que já existia em mim há 10 anos, mas só agora eu estou conseguindo nomear, o que vem a partir disso, né? Eu fiquei sabendo esses dias atrás que teve a primeira certidão de nascimento não binária no Brasil. E isso é uma conquista imensa para a gente poder, né? Como isso afeta a forma como a gente cria crianças, né? Como a gente se identifica, como a gente pensa a nossa existência, né?
Então, eu acho que é importante. Eu gosto de queer, né? Tanto na grafia do inglês, com Q-U-E-R, ou até o queer, C-U-I-R brasileiro, né? E todas as formulações decoloniais que vêm disso, para a gente poder pensar tudo isso que desvia da norma até então, né? Para a gente conseguir se libertar disso e pensar outras formas vivíveis, né? Esse é um grande debate, né? O que é as vidas vivíveis, né? Que a norma não permitiu viver. Sim, eu me identifico muito com esse tipo de pensamento seu, de se unir por afinidades, né, e não por identidades, assim. Bom, eu fiquei pensando, primeira coisa, você falou da primeira identidade não binária que surgiu no Brasil. Como é essa identidade? Primeiro, uma curiosidade básica, assim. Bom, novamente, minha dificuldade de falar em nome de outros, né? Não consigo fazer isso. Mas eu fiquei sabendo que a Oi Berriel foi essa pessoa que, aos 24 anos, se eu não me engano, me desculpe se eu errei alguma questão própria desse registro, mas que tivemos essa certidão que foi feita de pessoa não binária recentemente. Eu soube dessa notícia agora em setembro. E eu acho isso muito importante pra gente, assim, porque, não sei, as pessoas não binárias que eu conheço, todas elas geralmente ainda estão com o registro binário, assim como eu. E, enfim, toda essa pendência, né, que é mudar todos os registros. Muitas vezes a gente não faz isso porque é muito perrengue. Enfim, todos os documentos que você tem, às vezes é melhor não, e na hora que você se apresenta, você fala, eu sou uma pessoa não binária, né? Meu nome é Beatriz, mas eu prefiro ser chamada B. E, enfim, a gente se identifica assim, né? Uhum. Pensando nessa ideia, desculpa, pode continuar. Eu ia te perguntar sobre, ainda, sobre essa questão, lembrei, das afinidades e das identidades, né? Que você prefere buscar seus pares pelas afinidades, não necessariamente pela questão da identidade. Você, como que é para você um contato com autores, autoras que tragam essa perspectiva não binária, especificamente na literatura, na poesia brasileira hoje? Você observa que existe um crescimento de uma produção que tenta romper, em termos de linguagem, com essa visão não binária, que são os filhos e netos de Juna Barnes? Sim, Alexandra, é muito bom falar sobre isso, porque na realidade eu tenho conversado com algumas pessoas que se identificam como escritores, né? A gente usa o I ou o U muitas vezes para tentar não binarizar, né? Porque, até falo bem honestamente, eu não gosto de falar em termos de gênero neutro, porque para mim a linguagem nunca é neutra. Ela sempre está imbuída de uma carga política que nunca é neutra. Então, assim, eu entendo quando as pessoas usam esse termo, neutralidade, mas eu prefiro falar em termos de não binariedade, dissidência, desviante, porque eu sinto que abarca melhor, mas às vezes a gente acaba entrando nos conflitos terminológicos que mais nos fazem. Assim, a gente fica brigando entre nós enquanto o conservadorismo cresce, né? Sim, Então, exato. Bem típico isso, sei bem como é também. pois é. Não, e eu acho super importante. É muito importante a gente ter esse exercício crítico. Do contrário, a gente entra nas mesmas lógicas de poder. Então, eu realmente acho importante. Só que, às vezes, a gente também tem que ser um pouco mais acolhedor. Eu sempre vou falar da palavra acolhimento, que eu acho que ela é muito importante. A gente Revolucionária. Sim, sim, a gente está em processo de aprendizado, né, querido? A gente está ainda entendendo os nossos lugares, que lugares a gente quer habitar, que lugares podem comportar as nossas vidas. E eu tenho encontrado isso com alguns escritores aqui contemporâneos, ainda bem que, né, a gente existe isso, e a gente quer criar esses espaços também, mas justamente
na base das afinidades, entendeu? Eu realmente, antes eu me identificava muito com o movimento das mulheres, o movimento sapatão, e eu continuo favorecendo esses movimentos, embora Uhum. eu entenda que não é mais o meu lugar, e isso veio muito do meu estudo também a partir da Juna, porque, né, esquerçando esses gêneros, aí a gente conseguiu formular elaborações outras, né? Uhum. Eu percebo o quanto é difícil para algumas amigas lésbicas e alguns amigos gays entenderem e aceitarem a perspectiva não binária. Assim, eu percebo mesmo, né? Não são só pessoas heterossexuais que têm essa dificuldade, né? Essa questão do gênero toca muito todo mundo, assim, eu acho. Mesmo dos mais libertários aos mais conservadores, assim, né? Ah, querido, sim. Até uma pergunta, porque eu uso muitas redes sociais, eu acho elas um canal ótimo de interação com as pessoas. E eu até fiz uma Uhum. pergunta esses dias, do tipo, como fica a sua orientação sexual diante de uma pessoa não binária? Né? Talvez você espere uma performance de gênero, talvez você espere uma determinada genitália. O que você espera, Isso. né? Isso é Mas muito real mesmo. Eu comecei a observar alguns amigos se questionando sobre a sua própria orientação gay a partir do momento em que a gente começou a ver circular mais, por exemplo, homens trans gays, por exemplo, né, circulando no meio gay. Eu acho que isso começou a causar um bom desconforto, assim, né, no melhor sentido mesmo, de perceber o quanto a gente se atrai, de quanto não tem a ver com uma genitália, de quanto vai muito além de uma série de questões que a gente coloca como barreira, né? Pois é, eu acho que, como, novamente, né? Eu acho que o acolhimento é muito importante, né? A gente não tem que também, né, se forçar a ir para além daquilo que a gente se sente bem, se sente acolhido, né? Porque eu acho que a sociedade em geral já impõe muita coisa, né? Ela sempre fala, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? E a gente já, como lugares desviantes. Mas, ainda assim, dentro desses lugares desviantes, às vezes repensar, porque às vezes a gente está se deixando de se conectar afetivamente, né? Não tô nem falando no nível sexual, mas pode também ser. Mas como a gente às vezes se priva de estar perto de pessoas que podem fazer bem pra gente e para elas, né? A partir de uma chave que não se pauta por gênero, né? Sim. Que lindo isso. Beatriz, você acredita que a gente está chegando no finalzinho da nossa conversa? No final das contas, eu achei que passou tão rápido. A gente poderia ter falado muito mais, né? Eu queria te agradecer muito, muito, muito pela sua disponibilidade. Eu sei como está complicado para você nesse momento, está cuidando da sua mãezinha, fazendo um monte de coisa que ela não está com menos mobilidade, né? E obrigado por abrir essa pesquisa tão urgente, tão nova, né? Eu acho que você realmente é uma das pessoas pioneiras no Brasil de estudar Djuna Barnes, certamente. Já passou da hora, né? E é um nome central da cultura em geral para a gente pensar esses tempos que a gente está vivendo. Obrigado, viu? Ai, querido, eu agradeço imenso pelo convite, pela abertura. Eu acho que tem muita coisa para a gente pensar. Inclusive, eu me coloco nesse lugar de uma pessoa que está ainda pensando, sentindo, refletindo, se questionando, inclusive nos pontos que às vezes doem, e tem que doer mesmo, né? Uhum. Por mais que a gente ainda se Não dói, não identifique. cura, parece, não sara. Sim, ainda que a gente se identifique nessa dissidência, ainda tem toda essa carga que se impõe sobre nós e que a gente traz conosco, que a gente tem que desconstruir, mas eu sempre digo, é importante a gente acolher nossos limites e repensar e tentar ir mudando pouco a pouco. A Juna é uma pessoa que me provocou isso, né? Ela não é, digamos, o objetivo da minha pesquisa, mas é um dos lugares pelo qual eu passo e que provoca essas reflexões todas e que me interessa muito. Eu acho que a obra dela é muito potente, vale muito a pena ser conhecida por mais pessoas.
Então, eu acho que a partir daí tem muito que a gente pode ouvir ainda e agradeço muito pela oportunidade de a gente estar aqui conversando Obrigado, viu? sobre a Juna. Obrigado por democratizar esse conhecimento para a gente, assim, muito, muito importante mesmo. Um grande beijo, viu?